Buenas confrades, estamos aqui hoje de modo especial para o terceiro episódio do Yusuf Talk. Antes de mais nada, gostaríamos de novamente agradecer pela audiência de vocês, os comentários, as muitas mensagens recebidas. Não tem ideia do quanto isso nos incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui também nesse formato. E hoje, de modo especial, temos um grande convidado, um amigo, um confrade com C maiúsculo. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse bate-papo. Por favor, William, tenha bondade. Grande Prazer te Maurício. receber, meu amigo. Prazer é meu, imenso poder estar aqui. Tenha bondade, por favor. Obrigado. E vamos lá, mais um bate-papo sobre um assunto que a gente gosta muito. Charutos. Certo, meu amigo? Coisa boa. Bacana. William, te apresenta para o pessoal, fala um pouquinho sobre ti, tua profissão, teus negócios, para depois, claro, a gente entrar no tema dos charutos. Maravilha. Bom, Maurício, um prazer, uma alegria poder estar aqui, né? Grato pelo convite, fazer esse bate-papo maravilhoso. Tenho acompanhado aí o trabalho e os demais confrades que estiveram aqui presentes, né? Vocês estão de parabéns. Né? Obrigado. Sou o William, eu sou advogado, trabalho na área do direito aí, atuando como advogado há 15 anos, estou fazendo 15 anos agora em fevereiro de 2024, né? Venho de uma família de advogados. Começou com 15 anos, então. Não, batemos no 4.0, mano. Ah, mas olha só. Né? Tivemos de aniversário recentemente. Tá aí a prova que o charuto não envelhece. Não. É mito. Então, a gente tem escritório, né, em Porto Alegre, em São Leopoldo e na cidade de Parobé também. Então, a família já desenvolve trabalho na área há muitos anos. Graças a Deus, né? É a profissão que eu escolhi, não só por influência familiar, mas sim por uma paixão mesmo. Eu amo o que faço, né? Apesar de ser uma profissão desgastante, né? Estresse, a gente lida com problemas graves das pessoas e a responsabilidade é muito grande, mas a gente procura fazer o melhor, né? E aí tem que estudar, preparar, né? E realmente estar disposto a dar o seu melhor para poder ter um resultado melhor possível sempre. Então, isso é o meu meio de vida, né? Vivo da advocacia, sou casado, tenho uma gratidão agora enorme de que nasceu meu pequeno, né? Mateu, meu filho, e um momento especial, né? Agradecer também a minha esposa Evelyn por tudo que tem feito, né? Nesse momento da vida, né? Uma experiência de tantos. Já vou me antecipar aqui, depois eu quero saber qual foi o charuto, né, do ritual clássico do nascimento do filho. Mas antes de entrar nesse tópico específico, vamos começar pelo começo, né? Como é que foi teu começo nos charutos, William? Como é que foram as suas primeiras experiências? Antes da primeira experiência, existia algum preconceito? Qual era a tua visão em relação a esse universo dos charutos? O que tu pensava a respeito? E o que te inclinou a começar nesse universo? Bom, Maurício, Desculpa te interromper. Vamos começando o nosso ritual, por favor. Claro, sim. Tenha bondade. Eu, na verdade, não tive grandes experiências no início. Eu tive aquela experiência de adolescente, digamos assim, em roda de amigos, né? E aí provar charuto. E naquela época também não tinha muita maturidade para isso. Então não foram assim, experiências muito positivas. E eu nem saberia te dizer que charuto que era na época, né? Não é aquela coisa de gurizada. Mas, como até a gente estava conversando antes, recentemente, assim, eu passei a ter um gosto pelo charuto. Então, acho que faz 2 anos que realmente eu tive a oportunidade de degustar um coíba com amigos no final do ano.
Isso há 2 anos atrás, 2021. 2021. A gente foi pro litoral, enfim, e íamos passar um Réveillon juntos. E aí um amigo levou uma caixa desse charuto. Acho que era o Proibido, eu não sei se era o Esquisito, o Esplêndido. E eu me agradei muito. Né? Então, na verdade, fui o mais empenhado nos charutos ali naqueles dias. E eu, dali pra cá, eu disse, olha que experiência legal, né? E aí, com isso, eu optei por realmente experimentar, né? Eu disse, olha, e aí busquei, né? Olha, a primeira experiência já foi uma experiência bacana. Foi uma experiência bacana, né? Tive a oportunidade de provar um charuto bom, pelo menos pro meu paladar. Sim. Era um charuto suave a médio e me agradou bastante. Teus amigos mesmos que te auxiliaram ali naquele momento? Um que outro que já tinha uma experiência um pouquinho maior? Ou foi no tato, assim? Na verdade, eu fiz mais por observação, né? Vi como é que ele fez o primeiro momento. Sim. E aí, né, aprendi observando. E depois eu fui fazendo, né? Fui fazendo o meu ritual. Sim. Mas foi uma experiência bem bacana, e era um momento bacana também. Inclusive esse charuto, mudando de assunto, esse charuto aqui foi um charuto que eu tive a oportunidade de apreciar numa das nossas confrarias. Até por indicação do Luan. Eu apreciei esse charuto aqui, um charuto bem gostoso também. Sim. Mas voltando com relação àquela experiência, dali pra cá eu comecei a me interessar realmente a adquirir charutos. Sim. Né? E depois tive a grata surpresa de conhecer aqui a Joseph, né? Conhecer a ti, o Luan, enfim. E aí eu realmente também pude ter, digamos assim, um suporte, uma orientação, né? Sim. Na verdade, de quem detém mais conhecimento, mais experiência, trabalha com isso, né? Então, para poder também, daqui a pouco, orientar o que é no meu perfil, né? O que seria Sim. mais indicado. E ficar mais tranquilo também para novas experiências, digamos assim, né? Sim. Até então eu imaginava que charuto tinha que ser cubano, né? Algo que é uma inverdade, né? Sim. Então me abriu assim um mundo de opções e enfim, hoje é algo que eu me agrado, né? Sim. E virou um passatempo aí. Sim, um hobby. Um hobby. Bacana. E após esse primeiro coíba, assim, tu falaste em relação aos cubanos, tu buscou os cubanos num princípio? Como é que foi, assim, o teu processo até, de fato, te abrir para um leque maior de opções? Ou houve, de repente, um nicaragüense, um da República Dominicana que já te ampliou o espectro de possibilidades e pensou, não, agora não é só cubano. Houve algum momento nesse sentido, alguma coisa... No início eu busquei só cubanos, né? Porque pela experiência positiva que eu tinha tido. E aí me ative realmente nesses charutos. Aí provei uma série de charutos cubanos. E até infelizmente algumas experiências negativas em razão acho, da procedência desses charutos. Adquiridos em algumas tabacarias, enfim, em alguns comércios, e que por vezes o charuto poderia ser que não fosse realmente um charuto legítimo, ou poderia ser também a questão de transporte, armazenagem, né? Que o charuto acabava proporcionando uma experiência às vezes muito diferente e negativa frente a experiências positivas daquele mesmo charuto, né? Sim. E, enfim, aí depois a gente vai se inteirando mais e percebendo que
que infelizmente acaba sendo algo comum, né? Sim, sim. E aí enfim, aqui na Iose eu posso dizer que eu fico tranquilo, né? Até Sim, pela sim. credibilidade aqui do trabalho de vocês, quando eu vou adquirir um charuto, né? Sim, sim. Infelizmente os cubanos hoje em dia é um mercado complicado. Temos hoje uma escassez de importação com o nosso importador oficial e ao mesmo tempo as falsificações aumentando em larga escala. E infelizmente as pessoas ainda caem naquela história do vizinho, do tio, do sobrinho, do amigo que está lá em Cuba e trouxe uma remessa específica e trabalha na fábrica e tem desconto, né? A gente infelizmente observa até mesmo assim por vezes em pessoas próximas da gente, né? Tá ali o charuto, por vezes até um charuto bonito, mas a gente na essência a gente sabe que não tem como, não tem como, né? Hoje sabemos que Cuba é limitada a plantação de Cuba, né? São cerca de 70 milhões de charutos por ano, enquanto Nicarágua e República Dominicana 700 milhões. Então não tem comparação. E o mercado chinês, por exemplo, é um mercado que está consumindo muito Habano hoje. Então, de fato, se torna cada vez mais escasso. O preço, por uma questão de lei de mercado, acaba aumentando. Não tem o que a gente fazer. Mas ainda assim o cubano ele tem o seu lugar como um charuto especial. A gente não pode ignorar isso. Né? Claro, República Dominicana, Nicarágua, investindo em tecnologia, investindo em fábrica, em processo, por vezes muito acima da própria Cuba, mas Cuba tem o solo abençoado. É diferente fumar um Coíba verdadeiro. É uma experiência completamente diferente. Né? Sem dúvida. William, falando um pouquinho mais sobre o teu processo em relação aos charutos, a gente tem na sequência uma segunda pergunta que envolve diretamente escolhas pessoais. Nos fale um pouco mais sobre o teu top 3, se tu pudesse colocar assim, começando, claro, pelo terceiro lugar. Bom, charuto é assim, é algo que fascina na medida em que cada dia é uma experiência, né? Então, às vezes aquele charuto que tu teve aquelas sensações naquele momento, pode ser que tu vá fumar o charuto similar, né? Igual, mesmo charuto em outra oportunidade, e ele vai te trazer uma sensação diferente, né? E isso a gente vai percebendo na medida em que tu vai conhecendo e tendo a oportunidade de provar o charuto e inclusive repetir, né, aquele charuto. Sim. Então, eu não sou um cara dos mais experientes no mundo do charuto, né, dado o período recente que realmente eu passei a apreciar, mas de lá pra cá a gente já teve a oportunidade de conhecer alguns charutos. Houve uma imersão de fato no De universo fato, dos charutos. exatamente, de fato. Sim. E então, dentro da tua pergunta, Maurício, respondendo aqueles charutos que para mim, na minha visão, foram os mais significativos em nível de experiência, sem fazer uma relação de custo-benefício, mas sim do charuto em si. O que é difícil, mas vamos lá. É difícil. Em terceiro lugar, eu colocaria o Davidoff, o Late Hour. Winston Churchill Late Hour. É muito bom charuto, né? Um charuto reconhecido também. Sim, multipremiado. Exatamente. É um belo charuto, acho que é uma experiência que vale a pena. Em segundo lugar, um charuto que eu tive a oportunidade de provar uma vez e que eu não fui eu quem adquiri, mas enfim, estava num evento com amigos,
que é o Partagas Lusitanas. Pá. E era um charuto, assim, fantástico. Sim, sim. Favorito do Michael Jordan. É? Aham. Pô, nem sabia disso. Não, Mas era um charuto fantástico. Sim. E aí, às vezes, tu fica até na dúvida se realmente é ali e tal, né? Bebe um destilado, Sim. né? Aí tu prova ali um compartilhado. Sim. Mas foi fenômeno, um charuto muito bom. Muito bom. E pra mim o top 1 foi aquele que me trouxe pra esse mundo, realmente. Uhum. Que aí eu tive a oportunidade de ser presenteado por um amigo, Sim. por um grande amigo, e que é um Coíba Maduro Mágico, que é um excelente charuto, e esse eu já tive a oportunidade de provar. Sim. Por algumas vezes, né? Sim. E para mim ele sempre manteve um nível muito fenômeno de excelência. Sim. Né? No meu gosto pessoal, Sim. é muito bom. Ainda tem Sim. 2 charutos desses lá. Bah, olha só. É um belo charuto. Sim. Charuto do nascimento do filho. Fala pra nós qual foi. Então, meu filho nasceu no dia 6 de agosto e foi de manhã cedo, aquela correria, né? Hospital. Eu não fumei no dia 6, né? Fiquei envolvido, enfim, com o nascimento, né? E acompanhando. Mas no dia seguinte, que fomos para casa, Sim. no meu momento ali de relaxamento, eu fumei e vou te ser bem franco, eu fumei um Vega Fina. Foi um Vega Fina, não foi um charuto assim tão especial. E eu acho que era porque eu ainda tava assim, meio aéreo. Processando. Processando. E eu olhei aquele charuto na adega ali. Nicarágua? É o 98. 98. O que é um charuto especial. Não, é um charuto muito bom. Sim, sim. E eu, na minha opinião, é um charuto de um custo-benefício bom. Muito bom. Sim. É excelente charuto, uniforme, é uma suavidade que tu consegue consumir ele a qualquer momento. Sim, sim. Né? Ele te proporciona isso. Sim, sim. Então... E foi isso que eu fiz, né? E tive o grato prazer de fumar esse charuto, solito, né? E brindando a vida, né? Contemplando, processando. Exatamente. Essa grande bênção. Que legal. William, agora sim, a gente saindo um pouquinho especificamente das anilhas em si e trazendo um espectro mais amplo em relação ao universo dos charutos como um todo. O que representa hoje para ti o charuto? Claro que, de certa forma, tu já antecipou a tua resposta. Mas fala para nós, o que representa hoje o charuto para ti? O que é o charuto para ti? É um hobby? É uma paixão? É um momento de descompreensão? Um momento só teu? O que significa hoje o charuto na tua vida? Olha, o charuto hoje, ele acabou sendo um momento de contemplação, assim, realmente de prazer. É aquele momento em que, né, tu esvazia a mente. Então, gosto muito de à noite, assim, mais tarde da noite, né, depois de jantar, escolher um charuto, né, e poder ficar ali quietinho, né, curtindo aquele momento, percebendo o que o charuto tá te entregando, o que tá ao teu redor. Que às vezes é que a vida é tão corrida, né? Tudo tão assim líquido que tu acaba às vezes estando no automático, né? E é uma pausa que tu dá para ficar ali 1 hora, 2 horas curtindo aquele momento, né? E tu contigo mesmo,
E para mim tem sido uma forma até de desestresse, assim, Sim. dá aquela paz, né? Tu consegue relaxar. E o tabaco acho que proporciona isso também, né? Isso que eu nunca fui tabagista, né? Nunca tive experiências assim com cigarros e tudo mais. Mas o charuto para mim é diferente, né? É algo diferente. Sim. E tem sido assim. E também momentos de celebração, com amigos, né? Um churrasco, uma janta, um evento, Sim. né? Poder ali compartilhar também, por vezes. Sim. E é uma forma de integrar, né? Sim. E aí, Com eu acho que isso certeza. é algo meio milenar também, né? Sim, sim. Sim, sim, de fato. O charuto ele tem esse poder de união. Enquanto um tá baforando para manter o charuto aceso de certa forma e aproveitar, o outro tá tendo a oportunidade de falar e vice-versa, né? Ele de fato acentua as conversas como um todo, né? E claro, sempre remetendo a algum tipo de deleite, né? Contemplativo, né? Sim. Uma celebração, um presente que tu te dá no teu dia de 1, 2 horas, né? Tu colocaria dessa forma? É um presente que tu te dá? Eu colocaria que sim. 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 E no teu meio profissional, William, nós temos diversos outros clientes advogados. A gente sabe que de certa forma é um meio que traz muitos aspectos relacionados assim a hábitos mais antigos, por vezes, a questões mais clássicas, né? Tu falaste de celebrações, de momento com amigos, 15 anos de advocacia. Hoje, para ti, existe alguma relação profissional nesse sentido? Ah, Porque, claro, se tu souber responder, se tu fica à vontade em relação a isso, né? Mas a gente percebe que existe um elo muito forte da advocacia, talvez assim, se não a principal profissão que nós observamos assim, no que diz respeito a um elo mais forte, como eu falei, se não a principal, né? Ou a segunda principal. Então, poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Se existe algum motivo nesse sentido? Como que eu vejo, Maurício? Eu vejo a advocacia, até como antes eu mencionei, ela é uma profissão que te exige muito, né? Uhum. Te exige muito intelectualmente, emocionalmente. E é agitado, é estresse, né? Os horários, eles não são, assim, muito determinados, né? Tu acaba Sim, tendo que trabalhar em horários, por vezes, diferentes. sim. E eu acho que o charuto, ele tá vinculado a esse espectro do relaxamento, né? O espectro da pausa, da paz, da serenidade. Uhum. Eu acho que ele cai muito bem dentro desse contexto, né, da profissão. Uhum. E também, eu diria, ao meu ver, que é meio litúrgico, assim, já é algo íncito, de forma simbólica, assim como a advocacia é uma profissão extremamente antiga, uma das mais antigas do mundo. E eu, né, via aqueles advogados mais velhos, assim, que um charuto, um uísque, era algo muito frequente, né? Era uma combinação que estava muito presente Sim. no meio. E eu acho que acaba virando meio cultural isso, né, na profissão. Sim. E também eu acho que o charuto, né, eu penso que está vinculado a conquistas, está vinculado à celebração, né? E a profissão te traz desafios que merecem ser comemorados, Uhum. e também vejo dessa forma, né? Sim. E normalmente é uma profissão que ela é solitária, mas quando tu tá fora desse momento de trabalho, tu quer socializar, né? Sim. Sim. Então também é uma fonte de socialização, de integração. Sim.
Que bacana. Que baita resposta. Faz total sentido. Que bacana. William, tu colocaste antes em relação aos teus momentos contemplativos, da tua 1 hora, 2 horas no dia. Falaste também a grande graça do teu filho, Vicente. Começou o podcast aqui falando a respeito da tua esposa. E eu trago a seguinte pergunta. Como é que ela vê isso hoje? O hobby, né, tudo certo, tudo tranquilo, sempre foi assim? Pergunto isso porque ainda hoje muitos confrades, infelizmente, têm alguma certa restrição, né? A gente observa que alguns não. Até tivemos o caso aqui do Kleber no último podcast, que falou a respeito, o próprio Rafael. Mas acho que é uma pergunta que vale a gente conversar um pouquinho, até para talvez desmistificar, para de repente compartilhar alguma dificuldade que já houve em relação a isso. Como é que ela enxerga hoje? Como é que tu lida com isso? Então, eu acho que, claro, é muito pessoal, né? Acho que cada um no seu seio familiar vai ter a sua vivência. Bom, comigo lá em casa era assim, quando era em momentos mais sociáveis com outras pessoas, ou um momento festivo, assim, sem nenhum tipo de problema e tudo mais, né? Mas claro que no início, quando eu comecei a criar um certo apreço e a ter o hábito daqui a pouco de em alguns momentos, né, em casa, apreciar um charuto, criou no início uma certa assim, bom, mas vem cá, mas né, você nunca fumou, né, vai ficar com esse cheiro de fumaça, né, o paladar muda, né, até porque ela também não é fumante. Então, no início, de fato, criou um pouco dessa situação, mas ultimamente, né, tem ficado mais flexível, assim, até porque acaba sendo um momento que a gente às vezes tira para conversar, né? Então, tem por vezes também que dá uma pausa, o pequeno foi dormir e aí se a gente tem mais tempo, né, não tá assim tão tarde, ela acaba ficando comigo e por vezes até dá umas baforadas, né? Então acabou, né, introduzindo assim, né? Não é uma coisa que é um hábito diário, frequente, mas que tem se lidado bem com isso, né, nos últimos tempos, principalmente. Sim, que bacana. Levam de forma leve. Isso aí, de forma leve, né? O relacionamento é algo que eu digo, né? A flexibilidade, a paciência, a compreensão tem que estar presente, porque uma vida a dois é diferente, né? E quando tem uma vida a três, então muda ainda mais. Sim, né? Sim. É verdade. Até um dos podcasts, o Rafael colocou uma questão que, por vezes, assim, fica desapercebida em relação a esses momentos junto com a esposa. Naturalmente, a mulher tem uma inclinação a falar mais. Né? Então, o homem com seu charuto tende a ouvi-la mais, né? Porque vai ter que, de certa forma, manter o charuto aceso. Então, a mulher gosta de ser ouvida. Com certeza. Então, isso, de certa forma, isso não, ajuda. Tem esse aspecto positivo, que é tu poder também tirar aquele tempo para conversar, para ouvir, né? E até falar de perspectivas, né? Metas, planos, fazer uma reflexão do dia, do que se quer, né, para frente, compartilhar percepções. Então é um momento bem propício para isso, né? Porque ele te traz essa serenidade, essa calmaria, digamos assim, né? Para ter uma conversa mais nesse sentido também. Sim. Tu diria, em certo aspecto, que a tua imersão nesse universo, o conhecimento em relação a esse universo, nos últimos 2 anos, fez com que alguma área da tua vida tivesse uma ascensão, tivesse uma melhora? Existe alguma relação nesse sentido?
é uma pergunta até complexa, assim, São muitas variáveis. Muitas variáveis, né? Eu te confesso, Maurício, que eu nunca parei para pensar sobre isso, né? Não parei para pensar. Mas o que eu vejo, né? Eu vejo que é positivo, é salutar na medida em que tu consegue, enfim, eu particularmente, né, dizendo a minha experiência, eu consigo relaxar, né, consigo dar um relaxamento, fazer algumas reflexões, projetar coisas para frente, ou até mesmo assim zerar a mente, né? Às vezes não vou pensar em nada, já penso o dia inteiro, né? Então agora não vou pensar em nada. E isso é positivo. É positivo porque, querendo ou não, no outro dia tu não tá naquela adrenalina, assim, né? Tu já tá mais centrado, né? Daqui a pouco diminui um pouquinho a questão da ansiedade. Eu vejo sob esse ponto de vista, né? Sim. Perfeito. E, William, agora para a gente ir se encaminhando para o nosso encerramento, temos o nosso tempo aqui, claro que gostaríamos de poder ouvi-lo durante muito mais tempo. Se pudesse sugerir uma harmonização, um espectro mais amplo em relação a um charuto, a uma bebida, a uma comida, a um momento, para simbolizar e cristalizar uma sugestão para que um confrade possa fazer e lembrar, pô, essa sugestão aqui do William realmente é diferenciada. Se possível, até isso foi um ponto polêmico em relação a outros Joseph Talks, não citando o top 3, para a gente ampliar um pouquinho mais o leque de charutos aí que o amigo gosta. Bom, vamos pensar um pouco aqui, né? Eu sou um cara que gosta de harmonizar, né? Para mim o charuto ele acaba remetendo a algum tipo de harmonização. Na verdade, eu aprecio muito vinhos, né? Sou um cara que realmente aprecio vinhos, procuro entender um pouco mais sobre a bebida, né? E o que eu tenho, assim, também passado a adotar por vezes é fazer um drink, né? Então, coisas que eu dificilmente faria. Mas o charuto, às vezes, aqui nesse momento aqui eu vou montar um drinkzinho, vou fazer um Negroni, né? E aí eu, particularmente, eu acabo tirando o gin, né? Eu faço o Campari, o vermute e coloco o whisky, né? Eu gosto de whisky e aí eu altero o gin pelo whisky no Negroni, pra mim fica melhor, né? Sim. Acho que a bebida evolui no meu paladar. Sim. Mas assim, falando especificamente de uma harmonização, que eu diria que não tem como dar errado, é tu escolher um vinho Malbec encorpado, né? Aquele dia assim que tu quer um vinho que te acalente mesmo, né? Um dia mais frio e aí tu vai num charuto médio para forte, né? Ou médio. Aí é um universo também, né, Maurício? Eu como a minha grande, assim, um dos grandes entusiasmos que eu tenho é me permitir conhecer. Então, fico muito aberto para provar diferentes charutos, assim como são as bebidas. Né? Se tem aquele lá e eu já conheço, eu sempre vou optar pelo que eu nunca experimentei. Mas esse aqui eu já provei, é bom. Não, tudo bem, mas eu já sei. Agora eu quero provar aquilo ali. Né? Então, eu acho que isso acaba fazendo com que tu consiga ter uma evolução tanto de paladar como, né, de realmente conhecer o novo, conhecer o diferente
e aumenta a tua bagagem para te poder depois, assim, ou em determinados momentos, como alguém que queira que tenha aquela experiência que foi tão bacana, né? Esse aqui é uma combinação que para mim foi sensacional, né? Sim. E aí tu poder compartilhar isso com aquelas pessoas que, né, tu tem uma afeição. Sim. E falei, mas não te disse qual. Estamos esperando aqui. Qual é o charuto? Mas uma experiência que eu tive muito positiva foi com um Malbec encorpado com aquele, como é que é o nome? É New York, não é New York. Não. New World. O Cameron Selection. New World Oscuro. New World Oscuro. Como é que é? Qual foi um que veio numa seleção desse segundo semestre? Nós tivemos o New World Cameron Churchill, que era uma anilha verde, e o New World Oscuro, que era um anilhamento mais avermelhado. Foi o avermelhado. Este. Foi o avermelhado. Uhum. Pra mim foi uma... New World Oscuro. Foi uma experiência bem boa, bem boa. Sim. Talvez, só que é o que eu digo, né? A experiência da harmonização, né? Ela tá muito vinculada a uma série de fatores, sim, né? Sim. Seja como que tu tá naquele momento, né? Aonde tu está... Enfim, é muito subjetivo, né? Sim. Essa em específico, talvez num lugar mais temperatura menor, uma lareirinha, talvez. A minha experiência foi realmente essa. Era um dia frio. Tava com... Tem um forno, né? Tem um forno de pizza, a lenha, em casa. Sim. E botamos ali para esquentar, fazer uma pizza, enfim. E aí tive a experiênciazinha com um Malbec. A pizza, o vinhozinho e o charuto. Que espetáculo. Que vale a pena. Sim. Vale a pena. E o amadeirado também do forno a lenha traz um diferencial também. Sim. Que momento, que bacana. Pessoal, que privilégio, hein? Que bate-papo, que conversa. William, fica o nosso muito obrigado. Amigo, gostaria de te passar alguma mensagem final? Deixamos os teus contatos depois na sequência aqui nos comentários, na descrição. Queres acrescentar mais alguma coisa? Não, Maurício, acho só agradecer. Acho que foi um bate-papo bem proveitoso, né? Muito suave, bacana. Sim. E, enfim, né? Convido também os confrades a conhecer aqui e assistir a esse nosso Talkcast de hoje, né? E os meus contatos tem aí, né? Precisando profissionalmente, Herzer e Santos, advogados associados. E também querendo conversar, trocar ideias a respeito de charutos, vinho, whisky. A gente está aí, né, à disposição. Que bacana. Que privilégio, William. Muito obrigado pela tua presença, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Confrades, então este é o nosso terceiro Iosef Talk. Agradecemos imensamente pelo prestígio, pela atenção e até a próxima.